Ok, minha gente, estamos de volta e vamos bater papo aqui. Faltando agora 5 para as 6, você que está aí pela reprise, aguarde que vem aí uma novidade, tem novidade chegando, tá? Novidade chegando para a gente e novidades muito legais mesmo. Mandacaru, a pizzaria, Pizzaria Mandacaru. Onde é que fica Mandacaru? Fica lá no alto, pertinho da feirinha, bem próximo à feirinha. E agora com a cerveja Viva la Vida, é isso mesmo, cerveja Viva la Vida, exclusividade da Mandacaru. Olha, quem provou, quem já bebeu essa cerveja, gostou muito, hein? Tanto a cerveja quanto o chopp. Viva la Vida. Descubra um jeito de viver a vida. Cerveja exclusiva da Pizzaria Mandacaru. Se preparando para novidades também. Agora para o mês de agosto, hein? Vem novidades aí. Muito obrigado ao pessoal do Facebook, muito obrigado ao pessoal do Zap, que vai participando com a gente, fazendo perguntas. Bom, estou aqui com os professores, Rodrigo e Flávio, e bater um papo com eles sobre a nossa cidade. Da última vez a gente encerrou aqui com uma polêmica danada, né? Jorge Marchi foi o fundador da cidade, não foi o fundador, e as pessoas que estavam naquela época, em que elas participaram disso. Vanderlei voltou ao programa, Vanderlei foi mais além ainda, de certa maneira ele concordou com o que foi falado naquele dia, né? Falou, realmente, a gente não pode dizer que foi o fundador, mas que foi aquela pessoa que disparou o que veio a partir dali. E a vinda dos ingleses para Teresópolis, porque até hoje estão aí, né? Uma delas, a família Fischer, família Taylor, né? Que vieram em função do Jorge Marchi. Vamos falar disso também, vamos falar sobre Canoas, sobre o Espaço Compartilharte, que vocês foram lá, no Espaço Compartilharte, né? Boa tarde, irmão. Boa tarde, tudo bem? Eu vou... Bem, primeiro agradecer de novo o convite, dizer que é uma honra, mais uma vez, um prazer também, nesse diazinho frio, teresopolitano, meio muito antipático, frio, né, poder bater um papo sobre a cidade é muito confortável, é muito gostoso. Então, a gente, por provocação sua, inclusive, a gente conversou 2 semanas atrás, a gente foi a Canoas procurar o Espaço Compartilharte. Que tem gente que pode ser que esteja vendo agora e que não vão entender o que é. Durante 2 anos e meio, eu frequentei, até pouco mais de 2 anos e meio, eu frequentei muito por uma questão de amizade, o Espaço Compartilharte que tem, ou que tinha, lá em Canoas. Depois eu perdi contato com todo mundo de lá e nunca mais voltei. O Espaço Compartilharte foi criado para atender aquela comunidade de Canoas. Ali eles tinham aula de línguas, aula de música, estudavam a história da região. Eu mesmo aprendi muita coisa e descobri uma trilha, descobri não, porque essa trilha já existe desde o Império, da época do Império. Descobri uma trilha que saía aqui, entrando por ali, vai sair no Subaio, que já pertence a Cachoeiras de Macacu. E na última vez que eles estiveram aqui, a gente falou sobre isso, aí eu volto para você. Então, a gente conversava sobre essa necessidade de falar de uma outra história teresopolitana ou de falar de uma outra forma da história do município, né? Eu lembro que eu estava até mencionando alguns autores que a gente usa como referência, como o Ferrez, eu trouxe, inclusive, depois fui olhar o nome deles, né? E eles falam dessa passagem ali por trás de Canoas, que era a ligação que se fazia dos fundos da Baía de Guanabara para chegar em Minas. Você passava por trás aqui, não passava pelo Dedo de Deus, pela do Sino, que é hoje a entrada que a gente tem para o Rio de Janeiro, né? Mas aí, por provocação sua, a gente foi a Canoas. A gente entrou ali em Albuquerque, naquela estrada Isaías, eu acho que é Isaías Queiroz. Isaías Vidal. E aí, lá, seguindo a estrada toda a vida, tinha o Espaço Compartilharte, que a gente, infelizmente, descobriu que está fechado, né? E parece que o espaço vai ser vendido. E fomos até a trilha. A gente foi lá conhecer um pouco da trilha que desce para a cachoeira. Mas a gente descobriu, a gente estava de carro, a gente não sabia onde era e como encontrar, a gente estava de calça jeans, casaco, por causa do frio. Não dá. Então a gente não quis se aventurar na trilha para não correr o risco de se perder lá para a Cachoeira de Macacu, depois ficar difícil de voltar. Virou um passeio para um dia posterior. Mas é isso, o espaço está lá, o espaço existe, eu acho que é um espaço... E se a gente andar por ali, você vê que é um espaço pouquíssimo visitado. A gente cruzou 2 ou 3 ciclistas, no máximo, assim. E tem uma ou outra fazenda, um outro sítiozinho pequenininho, é um espaço que aparentemente as pessoas não têm contato muito com ele, né, Rodrigo? A gente primeiro foi um passeio muito bom, porque é bom a gente sair desse ambiente. A gente vive aqui no 1º distrito e é bom se aventurar por essas áreas de Teresópolis, ainda mais depois de um tanto tempo que a gente está em casa, né? Mais importante ainda é conhecer esse espaço, que é um espaço de forma de desenvolvimento do município que a gente, às vezes, esquece.
A gente esquece dessa área de desenvolvimento e certas localidades de Teresópolis que fizeram parte de um processo de desenvolvimento da cidade num período muito próximo também do que o Jorge Martins estava empreendendo aqui, e a gente não leva em consideração o que estava acontecendo ali. Mas, em relação específica ao Compartilharte, a gente só lamentou, né? Porque a gente até fez a pergunta sobre o acervo, né? Mas o rapaz que estava ali, ele só toma conta do terreno, né? E aí ele não soube dizer sobre acervo, nem nada disso. Uma pena, mas de repente a gente vai cavucar mais essa historinha, porque é importante... A gente estava naquela reflexão sobre a importância da prefeitura ter um acervo público, da gente manter os arquivos. Exato. E tentar dar valor às pessoas que conseguem fazer essa manutenção de documentos e arquivos históricos, e a gente se depara com essa desagradável surpresa de saber que o acervo está perdido, assim, a princípio, né? De repente o acervo até está lá, a gente, assim, o rapaz, a gente não... Mas não tem explicar, né? Não tem acesso, né? A gente não tem acesso. Pode estar lá, pode não estar, mas a gente não vai poder entrar lá. Eu vou procurar saber. E a história que eu realmente conheci foi aquela que eu falei com vocês, que ali tinha uma árvore, talvez ainda tenha, né? Que era a única que servia para fazer canoa. E que os índios de Campos, né? Os goitacazes, que vinham para cá, traziam peixe, e que os índios daqui trocavam nas canoas. Eles sabiam fazer, eles dominavam a arte de fazer a canoa. Olha que coisa interessante, né? Mas eu também não sei se isso é lenda, né? Mas, pelo menos, mas foi a história que estava lá contada em desenhos. Estava desenhado pela criança. Mas você sabe que, na minha pesquisa, eu andei olhando os arquivos de Friburgo, os arquivos de Sumidouro, os arquivos de Cachoeira, assim, que a prefeitura divulga, né? Em todas essas regiões tem vestígios de vida indígena que foi vivida, de culturas que viveram por ali. E se a gente olhar o mapa de Teresópolis, a gente vê que são cidades que estão no entorno. Só Teresópolis não tem esse registro, o que me parece assim, uma questão só de falta de registro. Porque todos os municípios do entorno registram encontros com indígenas o tempo inteiro. Parte desses migrantes suíços que vieram para Friburgo tem depoimentos e cartas de encontrar indígenas nessa região de travessia aqui. Quer dizer, os outros municípios do entorno registraram isso na sua história. Teresópolis é que não tem isso muito claro. Mas, assim, claro, a gente pode, por lógica, deduzir, dado a posição geográfica que a gente está, e dado os movimentos mesmo de indígenas resistindo ou fugindo da invasão colonial, é facilmente dedutível que Teresópolis tinha vida indígena bastante em abundância. Outra coisa que a gente encontrou interessante nas pesquisas que a gente andou fazendo, agora talvez o Rodrigo lembre, a gente visitou uma fazenda em Venda Nova, né? E tem a ver com a maneira como Teresópolis é ocupada, como é que a região foi sendo... Como é que as pessoas foram construindo suas casas, né? A gente visitou uma fazenda em Venda Nova de um senhor chamado José... Daqui a pouco o Rodrigo vai lembrar. Ai, meu Deus, ele até acho que faleceu agora. Foi vereador aqui da cidade, eu perdi o sobrenome dele. Você falou, eu ia falar e perdi o sobrenome. Quem morreu foi o Ademir Enfermeiro. Não. Há muitos anos. É um senhor de 100 e tantos anos. Né? Eu vou lembrar, eu vou chegar lá, vamos ver. E a gente foi na fazenda dele e conversava sobre como é que a fazenda dele se formou, como é que aquilo se desenvolveu. E lá pelas tantas, uma coisa que me deixou muito emocionado, inclusive, mas... Aí lá pelas tantas da entrevista, e a gente foi com o Léo Bittencourt, Vitor Devay, que é um rapaz também que estuda as coisas, e aí ele falou assim, vocês querem conhecer a senzala? Aí a gente, caramba, como assim, né? E aí é isso, assim, a gente sai da porta da frente dele, foi para baixo, tinha uma senzala com instrumentos, inclusive, correntes. Foi em Venda Nova? Em Venda Nova, ali perto, do lado do CIA, perto da entrada do Frade ali. Um pouquinho depois do CIA. Antes do Frade ainda, né? Eu acho que é antes do Frade. Não, mas é só para... Não, né? Não, numa casa de um senhor, uma família, né? Que é a família famosa aqui. E aí a gente foi lá visitar, e aí ele José Queiroz. José Queiroz. Perfeito. Pode emendar, Rodrigo, você lembrou o nome Não, é porque eu ia falar, porque eu fui lá, mas eu não fui com vocês. Eu fui numa outra condição, fui no período eleitoral, com Paulo Ramos. E aí a gente foi lá conversar sobre a região e tudo mais. Mas eu não fui com vocês. Lamentei não ir com vocês, inclusive, eu lembro disso. Lembro quando vocês foram, eu falei, não vou poder, porque eu tinha algum outro compromisso. E aí eles comentaram sobre essa visita, né? E sobre... Porque aí a visita que eu fiz não tinha essa natureza, mas eles falaram que conheceram o espaço de senzala e tudo mais, todos esses espaços, o que é uma visita impressionante. É algo
que vai corroborar com essa leitura que a gente estava propondo no último programa, digamos, mexer melhor nessa história nossa. Uma história que ainda não foi escrita. Exatamente. Rodrigo, eu vou falar uma coisa para você que foi tão impressionante quanto a senzala. Em algum momento, o José Queiroz estava muito velho, né? A gente conseguiu... José Queiroz é quase centenário. Então, acho que é mais até que centenário, porque ele já estava... Não, ainda não, mas... E ele estava contando lembranças que ele tinha dos pais dele, né? Claro, porque, inclusive, a escravidão ele não vivenciou diretamente. Ele lembra de elementos que eram resquícios da escravidão. Em algum momento, e também, claro, a gente respeita que ele é muito idoso, né? Então, a entrevista que a gente fez foram muitas horas e algumas vezes ele repetia as coisas. A gente foi ali tentando ajudar, né, a entender o que está acontecendo. Mas, em algum momento, ele falou assim, algumas famílias que moravam aqui e que eram escravos dos meus pais, quando a escravidão foi abolida, ele falou, meus pais doaram um pedacinho de lote para a família que está ali. Aí foi apontando mais ou menos o que seria no entorno da fazenda. Aí você vai olhar no entorno da fazenda, ele apontava para lugares em que tem famílias morando lá. E aí, aí a gente fez o papel do curioso. Vamos lá bater na casa das pessoas, ver quem está lá, quem mora lá. E são todas pessoas negras, bem negras, assim, que têm os traços do que seria a ocupação dos escravos daquela região. Então, a gente foi pensando e deduzindo, né, ali. Ele está apontando os lugares onde os escravos foram morar. E o que são essas pessoas? As pessoas que vão ocupar todo o entorno da fazenda dele, e é grande pra caramba, e vão compor a população, grande parte da população de Venda Nova. Agora, Venda Nova, em algum momento do município de Teresópolis, não fazia parte de Teresópolis, né? A gente não conta, às vezes, que a ocupação de Teresópolis começa por lá, porque era uma parte de Friburgo, que foi anexada depois. Mas aquela região já produzia, já tinha vida, já tinha suas próprias, digamos, demandas e própria cultura, muito antes da gente aqui para a região de cá pensar. E é a ocupação que nasce de uma forma de organização que passa pela escravidão e pela construção de fazendas aqui. E a gente descobriu isso conversando com o José Queiroz, lá em Venda Nova. E, claro, a gente foi por fins diferentes, e é por isso que a gente obteve, claro, informações diferentes. Principalmente você conheceu o filho, ou o neto dele, que também chama José Queiroz. Né? Sim, conheci. A gente conheceu todo mundo lá. Foi um dia de conversa, assim, boa. Foi uma boa conversa. Mas não com a profundidade que vocês tiveram, porque vocês foram lá com uma finalidade específica, que é a da pesquisa, né? Que é esse elemento que a gente vem conversando aqui, na necessidade de ter esse espaço, esse momento de pesquisa no município, e como essa pesquisa é importante para a gente poder se conhecer, né? Se entender enquanto formação histórica. Mas você conheceu a senzala também? Não conheci. As construções coloniais, elas tinham muitas delas tinham a senzala embaixo da casa, imediatamente embaixo da casa, como se fosse hoje um grande porão. Para ser mais específico, eu conheci, mas eu não conheci... Não, eu fui ali, mas foi uma passagem. Então, eu não conversei sobre como que era, nem nada disso. Então, eu passei por ali, mas eu não... Eles disseram que o CIA já organizou, inclusive, alguns passeios ali para conhecer aquele espaço. E geralmente era assim, a casa ela não está colada no chão, né? Ela tem uma espécie de patamar, e aí uma parte de pedra da altura desse balcão, mais ou menos, e para baixo tem um rebaixado. Então, tem alto, assim, parece uns 2 metros de altura, e ela é toda estruturada, é a senzala, e ela ficava embaixo da casa. Isso era uma construção comum no período da escravidão. Provavelmente o quarto das mulheres não tinha janela. Sim. E tem o quarto do padre, que o padre frequentava a paróquia, ele parava e ficava na casa das pessoas, né? Então tem um quarto separado com oratório, e tem um lugar para fazer orações também. As casas antigas, bem antigas. Essas casas maiores, né? Claro, as casas famílias mais abastadas. Isso, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, assim, no começo do século XIX, as casas, essa estrutura de sobrados, obedecia um pouco esse critério. A parte de baixo do sobrado ficavam aqueles escravos que estavam na cidade, ou seja, eram escravos de ganho, e a parte de cima onde viviam as famílias. E algumas casas elas não eram sobrados, né? Então viviam as famílias por ali mesmo. Mas você vê que é uma lógica, uma dinâmica que vai permeando, pelo menos no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, vai permeando as formas de construção. Você chegou a ver os quartos sem janelas? Eu não vi lá nessa casa. Eu já vi em outras casas essa construção. A casa dos Bertoche, ali no Bom Retiro, inclusive, tem essa construção. Tem um quarto sem janela e do lado tem um oratório. É quase uma pequena igrejinha. Isso. Você entra por uma portinha e tem um oratório, tem um altar e tem cadeiras, assim, 4, 5 cadeiras. E tem um quarto sem reservado. Janela onde ficavam as filhas, né? Uhum. Que era para ninguém entrar à noite, ninguém pular. E ninguém ficar olhando os ninguém ficar olhando as meninas. Isso você vê ali onde tem o museu, na entrada de Venda Nova, lá tem isso, tem o quarto sem janela. Ele conta essa história.
Não sei se vocês já tiveram lá. Já tiveram lá? O Francisco Lippe ali, né? O Francisco Lippe. Sim. Então ele conta essa história, né? Ele é da região ali, o Zé Luiz. Ele conta essa história. E essa história, ela não foi contada ainda aqui em Teresópolis. E é vocês que vão fazer, né? Está tentando. Mas é engraçado pensar, o Rodrigo estava falando da maneira como os sobrados no Rio foram construídos, né? O Rio, a gente tem um monte de críticas, mas eu não vou nem entrar nelas agora. O Rio passou por uma série de reformas urbanísticas para transformar o espaço do centro e encerrar, entre outras coisas, com essa lógica dos sobrados. O espaço do Porto Maravilha ali, que foi todo reformado para a Olimpíada e Copa do Mundo, e a zona portuária como um todo, foi a última reforma urbana que onde teve. está o Museu da Manhã e onde tem o Museu dos Pretos Novos. Era uma região de trânsito, de venda e compra de escravos. E tinha um cemitério dos Pretos Novos ali, que era um cemitério muito importante. Essa parte ainda tem, né? Só que ela foi, hoje ela está lá como registro antropológico, né? Mas antes era o porto mesmo, né? E essa região foi toda reformada para que aquela população negra e escrava que frequentava e vivia naquela região fosse afastada dos centros. Aí tem aquele lugar onde foi feito o Jardim para a Imperatriz ali, que era toda uma região onde tinha os pretos de engorda, que eles chamam, né? Ficavam ali engordando para serem vendidos. E aí as reformas urbanísticas do Rio queriam expulsar daquela região essa herança, né? Especialmente o período republicano vai fazer muitas reformas para poder se livrar das tradições monárquicas. Tanto abrir espaço para a especulação imobiliária. Sim. Em Teresópolis não há um processo de reforma desse tipo. Assim. As pessoas vão ocupar de maneira mais aleatória a região da cidade. E a gente vive ainda, respira ainda essa ocupação meio desordenada, meio desorganizada. Claro que a gente não defenderia uma urbanização como é que foi feita no Rio, mas não houve um processo de urbanização para que a cidade se adequasse a essa população que já vivia aqui, já estava aqui, para que ela pudesse viver com mais qualidade. A gente tem um planejamento aqui do centro, né? Tem uma lógica de planejamento que foi elaborada para o centro da cidade, mas aí os entornos... Isso acontece também muito em muitos municípios, né? Mas aqui, salvo qualquer engano que eu possa estar tendo, mas o planejamento de uma estruturação de cidade se deu pensando alto centro até a reta, né? E aí os outros bairros vão se constituindo no entorno, porque os centros vão chamando as pessoas para viver nas proximidades, normalmente é onde vai ter mais trabalho, você não quer demorar tanto para chegar ao trabalho, ficar tão distante assim do trabalho, por aí vai. E aí tem um tipo de planejamento, mas ele se esgota, porque normalmente não é ele é um planejamento muito, muito curto. E não é de longo prazo, normalmente. Isso é um histórico muito triste, assim, quando a gente vai pensar o processo de desenvolvimento urbano da cidade, né? A gente vai ver um planejamento não pensado para 20, 30 anos, e a gente vai ver, às vezes, interesses outros que não da constituição de um espaço urbano para um convívio melhor, serem suprimidas para interesse meramente de especulação imobiliária. Aí você vai ver uma série de momentos, inclusive, que a gente pode se orgulhar de Teresópolis, algo que a gente falou, inclusive, no programa passado, que é sobre a questão do Festival do Cinema, qual do Bortoluzzi, né? Mas o Festival do Cinema também ele tem um apelo ligado à especulação imobiliária, porque tinha lá uma relação de vender lotes lá de uma fazenda, eu não vou lembrar agora, que era uma fazenda que abrigou, salvo engano, o primeiro Festival de Cinema. Que aí a ideia era, sei lá, vender aquela área, alguns lotes daquela área para os artistas que viriam e tudo mais. Transformar num espaço não só do elemento cultural, que era bastante importante, mas também tinha um interesse subterrâneo nessa historinha. Eu queria acrescentar uma autocorreção assim, nessa sua fala, na minha parte, né? Quando a gente, semana retrasada, citou o projeto Reminiscência, a gente falou do Léo Bittencourt e não falou da Regina Carmela. Então, tem que dar o crédito à Regina Carmela. É verdade. A Regina Carmela tem um papel importantíssimo nesse trabalho, uma professora, um intelectual importante na cidade pra caramba. E a gente não deu crédito, então só para não deixar passar batido, que eu mesmo mencionei isso primeiro. Falou do Léo, não falou da Regina. É porque é o trabalho dos dois, né? É o trabalho dos dois, de muitos anos dos dois. E esse trabalho de investigar o festival, a Regina e o Léo fizeram um trabalho muito bom nisso aí, muito interessante. A especulação imobiliária, ela continua, mas isso começou vamos voltar aqui 50 anos só no tempo, quando começou a construção de prédios de 2, 3 andares aqui em Teresópolis, e que eles começaram a construir dentro do Rio Paquequé. E o grande exemplo disso é esse pedaço que nós temos aqui
do Pedrão até a Praça Olímpica. Depois da Praça Olímpica até, né? Até onde tem hoje aquela Igreja Lagoinha. Esse trecho que vai do Pedrão até a Igreja Lagoinha, todos os prédios foram feitos dentro do rio. Dentro do rio, virado de costas para ele. E aí, ainda tem isso. E lançando seus Não é o- esgotos não é o- in natura não na se água pen- do rio, né? Exato. E não se pensou o projeto assim, deixando o espaço do rio e, sei lá, colocar um passeio ao lado do rio. Não se pensou isso dessa maneira, né? Se pensou de outra forma. É engraçado pensar Teresópolis no contexto de 50 anos atrás, porque a gente começou a brincar aqui hoje falando desse perfil, digamos, rural do município, de formação do município, né? E aí acontece uma coisa que não é só de Teresópolis, é com o Brasil todo. A década de 50 em diante, a população que era majoritariamente rural do país inteiro vai começar a se tornar cada vez mais urbana. Eu acho que depois de 65, 6, 7, até 70, isso vai ter um boom, né? Você tem uma ocupação dos territórios que a gente chamaria de urbanos do país inteiro, e Teresópolis não é diferente. E quando você fala 50 anos, a gente está pensando aqui década de 80, 70, que é um fenômeno nacional. Está acontecendo no Brasil todo e Teresópolis também, né? Tem uma migração. Eu diria até que essa questão da especulação, a gente pode voltar lá no Jorge Martins, porque quando os filhos do Jorge Martins pegam o terreno, o que os filhos dele farão com esse terreno? Especulação. Vamos fazer especulação. Então a gente tem o uso do espaço de Teresópolis, ele parece que foi permeado, principalmente nessa área aqui do primeiro distrito, como um todo, ele vai se desenvolvendo dentro dessa lógica da especulação. Quando da construção da estrada direta, uma série de lotes na área de Agriões, onde a gente está, né? Do Jardim Europa, esse vai ser tudo começar a lotear aquelas áreas todas para serem vendidas para a classe média alta do Rio de Janeiro, que vai ter agora uma estrada direta para Teresópolis. Porque né? de 59 para cá já tinha uma estrada. Aí começa realmente o público de veranistas. Exatamente. Quando antes eles vinham de trem, Sim. e era toda uma aventura chegar em Teresópolis, passam a vir de carro, que é muito mais fácil. E muito mais gente. Ou seja, a quantidade de pessoas que vinham de trem é muito menor do que a quantidade de pessoas que vinham nos seus carros. É engraçado tu falar do Martins de novo, da fazenda, da especulação, porque tem uma coisa da vocação, né? Que aí parece que ele construía casebres, né? Sim. Eu fui ler o que são esses casebres e como é que eles eram feitos e tal. E aí, se você lê o que são esses casebres que recebem, entre aspas, veranistas, são malocas, assim, são coisas muito humildes, muito precárias, muito básicas e que serviam muito mais para receber o tropeiro, que precisava de um lugar para dormir, alimentar o seu cavalo e continuar a viagem, do que para o veranista. Quer dizer, ele não estava pensando, como dizem por aí, na vocação turística do município. Ele estava, na verdade, pensando na possibilidade de ganhar algum dinheiro com o movimento de tropas parando e alimentando seus bichos aqui no município. Não tinha nada a ver com... Tá, mas aqui. Onde nessa hoje a gente região. considera a cidade. Nessa região aqui, que era a fazenda dele. Né? Porque começou a ter uma especulação com os ingleses, que eles começaram também a fazer outras fazendas aqui claro. em Teresópolis. Teve O que a que- gente chama hoje de interior, tá? Aí veio a família Família Fischer. Taylor, família Hitch, família Taylor, família Hitch. Exatamente. Perry, Taylor e Fischer. Essas famílias vieram para cá, cada uma fazendo construindo a sua fazenda. Aí veio. Mas eu diria que não tem menos a ver com Jorge Martins e mais a ver com duas coisas que acontecem no Brasil. Primeiro uma leitura preconceituosa das elites brasileiras que achavam que o povo brasileiro, que era mestiço, não tinha condições de levar esse país adiante. Então o Brasil, como um todo, faz uma política de importação de imigrantes europeus. E aí é um momento do Brasil que vem europeus para todos os tipos. E a segunda questão é que a região aqui da Serra Fluminense ela foi separada para distribuição de pequenas propriedades, enquanto que outras regiões elas recebiam os grandes latifúndios. E os grandes latifúndios muitas vezes não foram para esses imigrantes europeus desses países, ficavam com portugueses e brasileiros que já estavam aqui e que eram herdeiros, né? Então vieram suíços para cá, japoneses, vieram ingleses, mas não é o Jorge Martins que motiva, é uma política do Brasil, enquanto nação, de incentivo de ocupação e distribuição de pequenas propriedades para europeus, porque havia um sentimento A política de que migração brasileira. precisava embranquiçar a população para que o Brasil fosse civilização. A leitura era que o Brasil não tinha uma civilização. Isso aí Aí a o gente vai ter Tavares alguns... Bastos, por exemplo, que foi um pensador importante do século XIX, tá nesse meio desse diálogo aí. Depois a gente vai ter, por exemplo, acho que Oliveira Viana vai bater nessa ideia lá na viradinha do século. Quer dizer, você tem um debate político no Brasil, na formação do Brasil e na virada do século XIX para o XX,
especialmente Começo da República também, que muito está forte. colocando e deixando isso bem evidente. Assim. Então, essa vinda de ingleses para cá, ela tem a ver com essa necessidade que os políticos na época achavam que o Brasil tinha de embranquecer a sua população e de formar uma civilização avançada como a da Europa. A leitura deles não tinha condições de ser civilização. Não é o Jorge March, eu acho que é... O Jorge March tem uma participação específica na história de Teresópolis. É claro, ele tem uma região enorme, que ele é proprietário, ele faz um tipo de trabalho aqui com essa região muito específico. Os filhos dele, talvez o desdobramento do que fez o Jorge March está mais ligado aos filhos dele, que é nesse processo da especulação, da venda dos terrenos, da venda de cada lote. Talvez seria mais interessante a gente entender esse processo e, a partir daí, como é que a lógica do terreno como espaço para você ganhar, para você precificar e você ganhar, enriquecer, vai organizando a dinâmica da vida em Teresópolis. Eu acho que esse seria um estudo também muito interessante, a gente perceber como a venda dos lotes, como eu vou chamar de especulação imobiliária como um todo. Tá? A especulação imobiliária e a propriedade de terrenos fez com a dinâmica de Teresópolis o que ela o que ela foi pelo menos até a década de 70, 80, porque a gente vai ter depois uma mudança bastante significativa a partir da década de 80 em como Teresópolis vai se organizar. A gente vai ter uma mudança bastante significativa em termos de ocupação do espaço, que é quando começa o processo que a gente chama de favelização, a ocupação de determinadas áreas já de uma outra maneira, mas principalmente com muita gente. E eu estou falando isso sem o menor preconceito com esse espaço favela. Estou falando isso como um processo histórico. A gente tem... É porque não foi só em Teresópolis que aconteceu isso. Tá? Sim, é um processo, é uma dinâmica que vai acontecer em várias localidades. De década de 90, a gente tem 105 mil pessoas, segundo os dados lá do IBGE, de habitantes aqui, né? E a gente está chegando, em 2010, segundo o último dado do IBGE, que a gente tem 174 mil, com a possibilidade de ter 185, a gente quase dobrou a população. Mas isso é 2006, né? Último censo? Não, 10. 2010. Se você botar aí esses 11 anos, eu acho que nós já subimos, já estamos batendo aí na casa dos 200. A gente pode estar chegando perto dos 200, porque a gente tem que ver também a dinâmica de chegada de pessoas aqui. E a gente perde muita população, né? Teresópolis é uma cidade que tem um fluxo migratório de saída, tipo assim, de jovem, que é alto. Quem está na idade de trabalho muitas vezes procura na capital, especialmente, oportunidade. Então, por mais que a população cresça, a gente também tem uma saída. Aliás, todas as cidades que estão no entorno de capitais que são grandes, elas passam por esse fenômeno de fluxo migratório grande. E Teresópolis tem isso também. Se a cidade não tem algumas estruturas, né? Principalmente jovens, universidade, trabalho. Realmente, isso que você falou agora é verdade. Jovens, eu só preciso agora de um minutinho, que eu preciso ir para o comercial. E deixa eu falar com vocês agora sobre o Dia dos Pais que está chegando e sobre o churrasco que a ótica da gente, as óticas da gente vão trazer no Dia dos Pais. É isso mesmo, hein? Você não precisa comprar nada. Baixe lá na ótica da gente, leva um papel com seu nome, seu telefone, bota dentro da urna e você vai ganhar no Dia dos Pais, vai ter um sorteio aí de um churrasco. É isso mesmo, um churrasco completo para o Dia do Papai. Ótica da gente, onde é que fica? Ao lado do Várzea Shopping, do Shopping Várzea. Ali ao lado do Várzea Shopping, ótica da gente, e nós voltamos já.